foi retirada em nome de Jesus. Porque a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Fala conosco, Jesus. A tua palavra diz que é onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Tu tens liberdade neste lugar, ó Espírito de Deus. Então fala do jeito que o Senhor quer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Amados, eu quero externar a Deus a minha gratidão, poder retornar a esta casa. Para mim é sempre um privilégio poder servir essa igreja, estar junto com vocês, para juntos adorarmos a Deus. Quero externar a Deus aqui a minha gratidão, a toda a liderança, as irmãs que estão na frente deste trabalho, missionária Adriana, uma grande amiga, Deus continue te abençoando, missionária Melissa, missionária Keila, missionária Simone, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Quero agradecer também meu amigo, presbítero Eduardo, que Deus continue te abençoando grandemente, tá bom? Deus abençoe ao pastor Emanuel, pastor Tiago, Deus te abençoe, o servo de Deus, Deus em Cristo te abençoe. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, irmã Joyce, tem estado conosco servindo ao Senhor. Também não poderia deixar de agradecer aos pastores presidentes dessa casa, pastor Rogério e o pastor Anderson. Trago a paz do meu pastor presidente, pastor Gerson Filito, lá da cidade de Santo Anastácio, interior de Presidente Prudente. Como diz o mineiro, é logo ali, pertinho. Mas graças a Deus o Senhor nos trouxe e o nome do Senhor tem sido glorificado. Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, livro dos Salmos, Salmos de número 125. Quantos irmãos estão à procura do texto? Eu quero lembrá-los que após o culto, estaremos ali do lado esquerdo com o nosso material. Muitos já conhecem a paçoca caseira que a gente traz da nossa cidade. Se os irmãos sentirem de Deus, passe lá e seja abençoado. Hoje eu trouxe também o material, mas que pena que já acabou. Estamos aqui desde quinta-feira pregando. Eu acho que só sobrou 6 livros ali. São devocionais de Charles Spurgeon. São 60 devocionais de Charles Spurgeon. E um aqui que só sobrou, acho que esse mais um, que é 180 mensagens sobre o livro de Provérbios somente para mulheres. São ensinamentos devocionais extraídos do livro de Provérbios para mulheres. Mas, sentir de Deus, também passe ali, seja abençoado no nome de Jesus. Salmo de número 125, está escrito assim: aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Meus irmãos, embora este salmo seja bastante conhecido, acredito que a maioria que me ouve já leu ou já ouviu alguém pregar sobre esse salmo. É um dos salmos mais conhecidos, ensinados, mas lendo este salmo, Deus nos dará alguns ensinamentos aqui nessa tarde. A primeira coisa que se deve notar ao ler o Salmo de número 125 é que este salmo vai tratar
vai falar sobre a cidade de Jerusalém. Vale lembrar que a cidade de Jerusalém é uma das cidades mais importantes da Bíblia. A cidade de Jerusalém, ela aparece em toda a Bíblia Sagrada. Vale lembrar que a primeira vez que essa cidade aparece na Bíblia, ela aparece no livro do Gênesis, quando Abraão retorna de uma guerra. Ele encontra o rei por nome de Melquisedeque, rei de Salém. A Bíblia, ela vai terminar falando de Jerusalém. O ministério de Jesus, a vida de Jesus, os últimos dias de Jesus aqui na terra, foi na cidade de Jerusalém. Jerusalém, ela tem um papel importantíssimo. Essa cidade tornou-se conhecida na época do rei Davi. Davi, quando assume o trono da nação de Israel, a primeira decisão de Davi foi conquistar essa cidade. Davi conquista essa cidade e faz dela a capital da nação de Israel. Havia duas coisas importantes ali na cidade de Jerusalém. A primeira era a casa de Deus sobre o monte Moriá, e a segunda era o palácio de Davi no monte Sião. Jerusalém era um lugar aonde Deus era conhecido, apreciado, adorado e servido. Também era ali aonde o poder e a autoridade de Deus eram reconhecidos, exercitados e manifesto. Jerusalém foi sempre uma representação do testemunho de Deus sobre a terra, onde Deus é honrado, respeitado e adorado. Salmo de número 125 vai falar sobre esta cidade. O que me chama a atenção é que quem escreve este Salmo de número 125 é algum dos moradores da cidade de Jerusalém. Não era aquele que morava para fora dos portões da cidade, mas era aquele que morava para dentro dos portões da cidade de Jerusalém. Parece-me que quem escreve o Salmo de número 125, ele está sentado em uma das praças de Jerusalém. Parece-me que quem escreve o Salmo de número 125, ele está olhando para todos os lados, observando atentamente todos os detalhes dessa cidade. Quem escreve o Salmo de número 125 é um amante da cidade de Jerusalém. E ao ler esse Salmo, fazer uma exegese desse Salmo, percebemos pelo menos 3 coisas que o salmista observou. E nessas 3 coisas, Deus lhe revelou 3 verdades. É sobre isso que eu quero pregar nessa tarde. As 3 coisas que o salmista observou. E nessas 3 coisas, Deus lhe revelou 3 verdades. A primeira coisa que o salmista observa, ou a primeira coisa que chama a atenção de quem está escrevendo o salmo, é o monte de Sião. Parece-me que quem escreve este salmo está olhando, passando alguns minutos, ou talvez horas, olhando para o monte de Sião. Vale lembrar que a cidade de Jerusalém era rodeada por montes. A cidade de Jerusalém era uma cidade estratégica, uma cidade militar. Era impossível alguém entrar pelos lados da cidade. Era impossível alguém invadir pelas costas da cidade. A cidade de Jerusalém era rodeada por montes, mas o que chamou a atenção do salmista foi um único monte, o monte de Sião. Quando o salmista olha o monte de Sião, o que lhe é revelado ao seu coração, ou o que Deus revela ao seu coração, está escrito aqui: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Quando o salmista olha o monte, o que lhe é revelado ao seu coração é que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Olhe, quando o salmista observa isso, e quando Deus lhe revela ao seu coração, o salmista percebe pelo menos 3 coisas. Quantas coisas? 3 coisas o salmista percebe ao olhar o monte de Sião. A primeira coisa que o salmista percebe é que o monte de Sião é irremovível, ou seja, o monte de Sião não pode ser removido. Humanamente falando,
montanhas e montes nos dão a impressão de não poderem ser removidos ou movidos. As nações podem mudar, governos mudam, pessoas mudam, costumes e hábitos estão sujeitos à mudança. Mas quando olhamos para cima, em direção aos montes, temos a impressão de que eles sempre estiveram ali e ali estarão para sempre. Quando a gente olha para o monte, a gente percebe que, humanamente falando, é impossível ele ser removido, tirado. Quando o salmista olha para o monte, o salmista entende que aqueles que confiam no Senhor não podem ser removidos, tirados. Pastor, como assim? Eu vou melhorar para você entender. O salmista está dizendo que a confiança em Deus faz com que a gente permaneça, faz com que a gente não saia. Pode vir a tempestade que for, pode vir o vento que for, pode o céu se fechar, trovões, relâmpagos, mas o monte continua no mesmo lugar. Eu vou melhorar. No ano de 2004, quando o maior tsunami varreu a Indonésia, matando mais de 230 mil pessoas, por onde aquelas águas passaram, levaram prédios, arrancaram casas, levou carro, ônibus, caminhão, mas o que se notou é que os montes permaneceram no mesmo lugar. Alguém talvez olhou e disse: como pode? O salmista entendeu que aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, não pode ser removido, tirado, arrancado. É por isso que muita gente não entende porque você ainda está de pé. É por isso que tem pessoas que não compreendem como que você ainda está de pé, como que você ainda louva, como que você ainda adora, como que você ainda vem para o culto. É porque a sua confiança não está no braço, não está no homem, não está em nada a não ser naquele que fez os céus e a terra. Deus te trouxe aqui para te dizer: nada vai te remover, nada vai te tirar. Não é uma porta fechada que vai fazer você parar, não é um diagnóstico que vai fazer você parar, não é a tempestade que vai fazer você retroceder. Deus está dizendo: quem te sustenta sou eu, quem te guarda sou eu, quem te protege sou eu. Você não será removido. O salmista entende que aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião. Primeiro, não pode ser removido, tirado. A segunda coisa que o salmista percebe ao olhar o monte de Sião, está escrito aqui: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado. Eu não pode se abalar. Quando eu li isso, eu me perguntei: mas como assim? Como assim não pode ser abalado? É interessante que o verbo intransitivo de não se abalar é não fugir. Eu vou repetir. O verbo intransitivo de não se abalar é não fugir, é não sair correndo, é não fugir da circunstância. Quem aqui já viu algum monte fugindo? Quem aqui já viu algum monte sair correndo? Quando o céu se fecha, trovões, relâmpagos, alguém anuncia: está chegando uma tempestade. Uma tempestade se aproxima. Quem aqui já viu algum monte fugir? Não, ele não foge, ele continua no mesmo lugar. Ele não sai correndo, ele não se esconde, ele fica no mesmo lugar. O salmista entende que aqueles que confiam no Senhor, ele não foge, ele não corre, mas ele enfrenta.
ela não corre, mas ela enfrenta. Não adianta fugir, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de país. Quem tem que mudar é você, as suas atitudes. Deus te trouxe aqui nessa noite. Não adianta fugir do problema, não adianta culpar A, culpar B, culpar a liderança, culpar amigo, não. Deus te trouxe aqui para te dizer: você confia em quem? A sua confiança está em quem? A sua confiança está no seu tempo de igreja? A sua confiança está na sua faculdade? A sua confiança está no seu tempo de ministério? Ou a sua confiança está no Senhor que fez os céus e a terra? O maior problema é que diante da circunstância o mais fácil é fugir. O mais fácil é desistir, é sair correndo. Mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer: enfrente, não fuja, para de ser covarde diante da circunstância. Quem te sustenta é Deus. Não faça que nem Noemi, que diante da adversidade ela fugiu. Diante do problema ela correu. Diante da circunstância ela diz: vamos descer para Moabe. A intenção deles era ir rapidinho e voltar. O texto, o que se dá a entender é que a família de Noemi estava dizendo: vamos descer só por um tempo, depois a gente volta. Mas tem atitudes que vai deixar marcas para sempre. Não saia da posição que Deus te colocou. Deus nos trouxe aqui nessa tarde para dizer: não fuja. O dia que faltou pão na casa do pão, Noemi fugiu. Mas em nenhum momento o texto bíblico vai dizer que faltou pão na casa de Noemi. Sabe que Deus está dizendo: se eu cuidei de você até aqui, eu vou continuar cuidando. Não, eu vou melhorar. Só alguns entenderam. Deus te trouxe aqui para dizer: se eu cuidei de você até aqui, eu vou continuar cuidando. Quem cuida dos teus filhos é Deus. Quem cuida da tua casa é Deus. Quem cuida da sua família é Deus. Quem cuida do seu casamento é Deus. Não foge, não corre, mas enfrenta o problema. Isso me faz lembrar de Davi. Davi chegou no arraial e o exército de Israel estava todo escondido, amedrontado. Davi diz: o que aconteceu? Acabou a guerra? Disseram: não. Pelo contrário, nós perdemos essa guerra. Davi diz: mas como assim? Tem um gigante lá embaixo, impossível de vencê-lo, impossível de alguém matá-lo. Olha a expressão de Davi: esse incircunciso. Sabe o que Davi estava dizendo? Vocês estão fugindo de alguém que não tem aliança. Quando Davi diz esse incircunciso, Davi estava lembrando da aliança que Deus fez com Abraão. Davi diz: ele pode até ser grande, mas o nosso Deus que fez a aliança é maior do que ele. Não, eu vou dizer de novo: ele pode até ser grande, pode até colocar medo, mas o nosso Deus que fez a aliança é maior do que ele, é maior do que Golias, é maior do que essa muralha. Levante a mão direita que eu quero liberar uma palavra profética para alguém nessa tarde. Deus te trouxe aqui para te dizer: você não vai fugir. Quem vai ter que fugir é o diabo. Quem vai ter que fugir é os demônios. Quem vai sair da tua casa não é teu marido. Quem vai sair da tua casa não vai ser o teu filho. Quem vai ter que sair da tua casa vai ser os demônios. Satanás não vai vencer a tua casa, os demônios não vai vencer a sua família, porque você está guardada por ele, protegido por ele. Só quem tem aliança, levante a mão e dê um brado de glória para ele. Tem
gente que tem promessa fugindo de quem não tem promessa. Davi diz: esse incircunciso, eu vou mostrar para ele o Deus que eu sirvo. Eu não sei vocês, mas eu sei, e eu conheço o Deus que eu sirvo. O problema é que a gente quer fugir, quer correr. Mas o salmista entendeu que aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, ele não foge. Enquanto Noemi fugiu, tem um exemplo de um homem chamado Josafá. Alguém chegou para Josafá e diz: Josafá estreitou para nós. Josafá diz: como assim? Os filhos de Amon e os filhos de Moabe e alguns dos moabitas vieram para pelejar contra nós. O exército deles é inumerável. Não temos guerreiros que nem eles têm. Josafá diz: é verdade. Não temos cavaleiros que nem eles têm. Josafá diz: é verdade. Não temos carros de guerra que nem eles têm. Josafá diz: é verdade. Mas escute uma coisa: nós temos aquilo que eles não têm. Eu imagino alguém dizendo: o quê? Nós temos uma arma poderosa. O que é um canhão que você está... Não. A nossa arma é a oração. A nossa arma é a oração. Vai todo mundo jejuar, consagrar, porque existem guerras que não é eu e você que vai vencer com a força do nosso braço, com a nossa experiência de ministério, mas existem guerras que estão no controle dele. Só ele tem o poder de vencê-la. Mas ele te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: eu tenho o poder de vencer aquilo que você não pode vencer. Existem guerras que só são vencidas com oração. Não adianta mudar o status do Facebook: estou me sentindo triste. Não vai mudar o seu problema. Tem coisas que só Deus pode resolver. Josafá diz: a gente não vai fugir. Ou imagina alguém dizendo: Josafá, se nós fugirmos, dará tempo. Ele diz: não. A gente vai ficar aqui. Todo mundo vai jejuar. Todo mundo vai orar. Tem gente que quer vencer guerra, mas não quer orar. Tem gente que quer vencer guerra, mas não quer jejuar, consagrar, buscar ao Senhor. Josafá diz: vai todo mundo orar. Como assim, Josafá? É todo mundo. Criança, adolescente, jovem, irmão, ancião, até animal. Ninguém vai comer. Às vezes nós precisamos tomar um posicionamento. O problema é que a gente quer vencer guerra, mas não queremos buscar ao Senhor. Achamos que simplesmente pelo fato de termos uma experiência fará com que guerras venham ser vencidas. Mas o Senhor está dizendo: chegou o momento de você fechar a porta do seu quarto e começar a clamar a Deus, porque Satanás não vai te vencer. O diabo está tentando de todas as formas acabar com a tua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: o meu Espírito te coloca de pé nessa tarde. O meu Espírito te levanta nessa tarde. Você não vai parar, você não vai retroceder, mas o Senhor está descendo para guerrear ao teu favor nessa tarde. Porque enquanto você ora, o céu está se movimentando em favor da tua casa, da tua família e dos teus filhos nessa tarde. É preciso nos posicionarmos.
Josafá colocou o joelho no chão, fechou a boca e começou a clamar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, o Espírito do Senhor se apoderou de um jovem chamado Jaziel. Ele sai marchando no meio da congregação. Ele coloca as mãos no ombro de Josafá. Assim diz o Senhor: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Levante a sua mão direita e eu libero uma palavra profética sobre a tua casa nessa tarde. Você não vai morrer desse jeito, não. A tua história não vai acabar assim. O Senhor está dizendo: essa guerra eu deixo para guerrear nessa tarde. O inimigo pode até ser grande, mas o nosso Deus é maior do que ele. O nosso Deus é maior do que Golias, é maior do que Roma, é maior do que Babilônia. O nosso Deus é maior do que todos os nossos problemas. Mas precisamos tomar uma posição. Qual é a posição, pastor? Há duas alternativas: fugir ou permanecer. Quem permanece tem vitória. A segunda coisa que o salmista percebe ao olhar o monte de Sião é que ele não pode ser abalado, ele não foge, ele não sai correndo. A terceira coisa que o salmista percebe ao olhar o monte de Sião está escrito aqui: mas permanece para sempre. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, que permanece para sempre. Sabe o que é isso? Estabilidade eterna. Nós cristãos que servimos a Jesus não temos só estabilidade terrena, mas temos uma estabilidade eterna. O meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. A morte para o ímpio é o final de todas as coisas, mas a morte de um cristão é uma ponte que nos leva para a eternidade. Oh, aleluia! Deus está dizendo: descansa o teu coração, porque a chave da morte e do inferno estão nas mãos dele. Quem determina é ele, quem manda é ele. Se ele disser que morre, morre, mas se ele disser que não morre, não morre. O controle não está na mão dos homens, mas o controle permanece na mão de Deus. Quem determina é ele. E sabe o que ele está determinando nessa tarde? Vida para sua casa. Sabe que ele está lá, sabe que o céu está liberando para alguém nessa tarde? Vida para sua família. Não vai ter morte, está chegando vida para tua casa nessa tarde. Deus está dizendo: eu ainda salvo, liberto, transformo. É ele quem abre porta, é ele que levanta reino, derruba reino. O controle permanece na mão de Deus. Só quem acredita no poder dessa palavra, levante a sua mão direita para o céu, segure ela para cima. O Espírito Santo nessa tarde está tomando vidas aqui. O Espírito Santo está renovando pessoas nessa tarde. O Espírito Santo está segurando na sua mão e está dizendo: levante a cabeça, porque quem cuida de você é Deus. Você não é qualquer uma, você não é qualquer um. Você é como um monte de Sião. Pode lançar pedras, pode levantar calúnia, pode se levantar quem quiser, mas quem te sustentar
sustenta é Deus, quem te fortalece é Deus, quem te coloca de pé é Deus, quem derruba, aleluia, as muralhas é Deus, quem quebra as cadeias é Deus, e quem dá vitória para o povo dele é Deus. Só quem é vitorioso, joga a mão para o céu e dê um brado de glória para ele nessa tarde. Deixa eu ver quem tem glória, quem tem aleluia, quem tem glória, quem tem aleluia. Eu quero te convidar em 30 segundos a adorar Ele nessa tarde. Enquanto você abre a boca para dar glória, Ele quebra cadeias. Enquanto você abre a boca para dar glória, Ele derruba muralhas. Enquanto você abre a boca para dar glória, Ele envia o anjo dentro da sua casa. Oh, aleluia, uma presença de Deus aqui nessa tarde. Vai cair demônio, mas a tua casa continua de pé. Vai cair demônio, mas o teu casamento continua de pé. Vai cair demônio, mas os teus filhos continuam de pé. É a graça dele que está sobre nós nessa tarde. Aleluia. Não pare, não desista. Eu sei que às vezes é tão difícil, parece que não tem saída. Às vezes a gente olha para todos os lados, parece que Deus sumiu do cenário, mas Ele continua lá. Eu amo uma profecia do profeta Naum. No capítulo 1 e versículo 3, ele diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Diga para alguém que está do seu lado: Deus tem um caminho. Não diga: Deus tem um caminho. Ainda que você não veja, mas Ele tem um caminho. Ainda que a tempestade faça com que você não enxergue, mas Ele tem um caminho. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: eu tenho um caminho para você. Eu tenho um caminho. Os discípulos estavam no meio da tempestade, não estavam enxergando nada, mas Jesus estava andando por cima das águas, dizendo: eu tenho um caminho. Oh, aleluia. Por isso que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele tem um caminho para você nessa tarde. Ele tem um caminho para o teu problema nessa tarde. Ele tem uma solução para os teus problemas nessa tarde. Ainda que às vezes nós não enxerguemos, mas Ele tem um caminho. Ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Descansa o teu coração. Ainda que você não está vendo, mas Ele tem um caminho. A terceira coisa que o salmista percebe, está escrito aqui, nós acabamos de citar ele: mas permanece para sempre. A segunda coisa que o salmista observa, a primeira coisa é o monte de Sião. A segunda coisa que o salmista observa e prende a atenção dele está no versículo 2: como os montes estão ao redor de Jerusalém. Aquilo chama a atenção dele, os montes. Imagina ele olhando e dizendo: nossa, como é lindo. A cidade está toda rodeada por montes. Aquilo prende a atenção. E aí o que Deus revela ao seu coração está aqui: assim o Senhor está ao redor do seu povo. Eu vou repetir: assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Eu vou melhorar: o nosso Deus, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele está protegendo a cidade.
Todo espírito do medo está caindo por terra nessa tarde. Tem gente que tem medo de tudo, mas o Senhor está ao redor do seu povo. O diabo diz: eu vou pegar ela lá na frente. Aí Deus diz: anjo, vai lá, quebra o arco, corta a lança. É Ele que te guarda, que te protege, que te livra. É o Senhor que guarda o seu povo. Aquele dia que você diz: nossa, que susto. É o Senhor. É o livramento de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias. É todos os dias, até a consumação do século. Está com medo do quê? Descansa. Pastor, eu estou apavorada, estou apavorado. Deus te trouxe aqui para dizer: descansa, porque o Senhor está em volta do seu povo. A segunda coisa que o salmista observa é os montes que estão ao redor de Jerusalém. E a terceira coisa, pastor, e eu termino. A terceira coisa que o salmista observa está no versículo de número 3. Eu sempre digo que se o salmo de número 125 terminasse no versículo 2, eu e você seríamos a Jerusalém perfeita. Sabe quem é essa Jerusalém? É eu e você. Nós somos a Jerusalém. Somos como o monte de Sião. O Senhor está em volta, protegendo. O salmista já havia dito que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Só que se o salmo de número 125 terminasse no versículo 2, eu e você seríamos a Jerusalém perfeita. Mas o problema é que o salmo não termina. E o salmista observa a terceira coisa, e eu termino. Versículo de número 3. O salmista vai perceber que dentro da cidade tem 2 moradores. Quantos moradores? Quantos moradores? Diga para alguém que está do seu lado: tem 2 moradores aí dentro. O problema não é fora. O problema não é fora, porque fora está protegida, guardada. O Senhor está em volta, protegendo, livrando, guardando. O problema é dentro. Os problemas externos estão resolvidos, mas o salmista assume que há problemas dentro da cidade. O salmista entende que há problemas dentro da cidade. É por isso que há momento que somos tão zelosos e entusiasmados, amamos tanto ao Senhor, mas no momento seguinte somos como um pneu furado, desanimados. Às vezes a nossa fé está lá em cima, nós estamos dizendo como Marta disse: eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida, mas tem momentos que a gente está dizendo: para que tirar pedra? Já está morto, sepultado há 4 dias. Tem momento que a nossa fé está lá em cima, mas tem momento que a nossa fé está lá embaixo. Pastor, por quê? Porque dentro de nós tem 2 moradores. Um é chamado de ímpio e o outro é chamado de justo. Um Paulo chama de carne e o outro Paulo chama de espírito. A carne não gosta de Deus, a carne não gosta de agradar a Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 7, versículo 8: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser, e os que estão na carne não podem agradar a
Deus. Do ponto de vista de Deus, a carne não presta. O ímpio que mora dentro de nós não presta. Por quê, pastor? Porque ela é poderosa dentro de nós. O cetro não está na mão do justo. O texto é claro em dizer que o cetro está na mão do ímpio. O cetro fala do quê, pastor? De autoridade. A carne dentro de nós é poderosa, sim. Sim, ela era poderosa até o dia que Cristo abriu os braços na cruz do Calvário. Cristo disse: tetelestai, está consumado. Jesus, depois da ressurreição, chega para os seus discípulos e diz: não saia de Jerusalém, porque eu vou enviar o meu Espírito para habitar dentro de vós. Ele não virá como possessão, não, ele permanecerá dentro de vós. O cetro foi arrancado da mão do ímpio e passado para a mão do justo. Quem manda não é a carne, mas quem manda é o Espírito. É o Espírito quem manda. A carne gosta das coisas da terra. A carne nos puxa para baixo. A carne nos puxa para as coisas somente daqui. É verdade, a gente tem que trabalhar aqui, a gente tem que estudar, tem que projetar, sim, mas nós não somos daqui. A nossa morada não é aqui. A nossa morada eterna não é aqui. Sabe qual é o maior problema da igreja? É que a igreja só busca as coisas daqui. É só terra, 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 mas se esquece do céu, das coisas do céu. Você não é daqui, nós não somos daqui. A nossa morada é eterna, a nossa morada é Jerusalém. Só quem é de lá, levante a mão para o céu nessa tarde. Vença. Às vezes nós alimentamos mais a carne do que o espírito. Quer um conselho? Comece a alimentar o espírito. A maioria das vezes nós alimentamos mais a carne, e por muitas vezes é ela que vence. Mas nessa tarde o Senhor nos trouxe, porque chegou o momento de você viver o sobrenatural de Deus. O salmista entende que há 2 moradores dentro da cidade, mas o cetro que estava na mão do ímpio passou para a mão do justo. Paulo entendeu isso. Paulo disse: eu subjugo o meu corpo, sou eu que digo para ele quem é que manda. Quem é que manda não é a carne, quem é que manda é o Espírito. Se coloque de pé nessa tarde, por gentileza. Quem manda não é a carne, quem manda é o Espírito. A carne quer te vencer. Todo dia o pecado bate na sua porta, mas o Espírito está gritando dentro de você, está dizendo: resista, resista, não cede às tentações, não cede às propostas de Satanás. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: não ceda, resista, e ele fugirá de vós. Não é você que vai sair, mas é o inimigo que vai bater em retirada nessa tarde. Feche os seus olhos, e eu quero orar por você. Sei que há momentos que a carne fala mais alto. A carne diz: para, desista, joga tudo para o alto. Não adianta. A carne diz: você já orou, você já fez propósito,
mas o Espírito está gritando dentro de você e está dizendo: continua. A vontade às vezes é de parar, mas o Espírito está dizendo: continua, continua. Quando Pedro estava preso em Atos capítulo 12, durante 7 dias, a igreja estava de joelho. A igreja estava dizendo: nós não vamos desistir de Pedro. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: não desista. Não desista. Ainda que a carne está dizendo: para, desista, joga tudo para o alto. Mas o Espírito de Deus nessa tarde está tocando em corações. O Espírito Santo nessa tarde está enchendo o seu coração de alegria. Você não vai parar, você não vai retroceder, mas o Espírito Santo de Deus renova as promessas sobre a tua casa nessa tarde. Eu quero que você ore comigo por 1 minuto nessa hora. Oh, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos e ore comigo. Você que está me ouvindo, você que está do outro lado da internet, você que está do outro lado, em outro país, em outra cidade, em outro estado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todas as cadeias estão sendo quebradas nessa tarde. Você é como o monte de Sião. Você não é qualquer uma, você não é qualquer um, você é como o monte de Sião. Não pode ser abalado, mas permanece para sempre. O Senhor te dá força nessa tarde. Em nome de Jesus, recebe ânimo na sua alma nessa tarde. Em nome de Jesus, recebe ânimo na sua alma nessa tarde. Em nome de Jesus, recebe alegria na tua alma nessa tarde. Em nome de Jesus, seja tocado pela presença do Espírito Santo nessa tarde. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai fugir, mas o Senhor está dizendo: eu te sustento, eu te levanto, eu te capacito, eu te encho com a minha presença nessa tarde. Só quem acredita no poder dessa palavra e dessa oração, abra a boca por 30 segundos e adora Ele nessa tarde. O diabo não vai te parar, os demônios não vai te parar. Todo espírito de morte está batendo em retirada da tua casa. Todo espírito de loucura está batendo em retirada da tua casa. Em nome de Jesus, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. A tua casa é de Deus, a sua família é de Deus, os seus filhos é de Deus. Em nome de Jesus, recebe ânimo na tua alma. Saia daqui convicto da sua bênção, da sua vitória, e renovado pela presença do Espírito. Deixa eu ver quem veio adorar nessa tarde. Eu já estou ouvindo alguém falando em línguas estranhas. Há uma presença de Deus aqui nessa tarde. Ele te levanta, Ele te renova, Ele te enche com a graça nessa tarde. Você não vai parar, você não vai retroceder, mas o Espírito segura na tua mão. Ele está dizendo: levante a tua cabeça, porque chegou o momento de viver o milagre de Deus. Chegou o momento de viver as promessas do Senhor sobre a tua casa. Seja renovado pela presença dEle nessa tarde. Enquanto você está dando glória a Deus, está enviando anjo na tua casa. Enquanto você está dando glória, Ele está enviando anjo, está quebrando as cadeias. Oh, aleluia, aleluia, oh, glórias. Alamaraio deremacalaçaio.
Aleluias. Aleluias. Queria perguntar se existe alguém nessa tarde que você encontra-se afastado dos caminhos do Senhor. Se porventura existe alguém nessa situação, dê um sinal.